Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de engenharia econômica. Como foi colocado no vídeo, no vídeo anterior, né, onde apresentamos as boas-vindas, nós falamos que nós vamos utilizar um módulo, né, e esse módulo é que vai ser a base de nossos estudos, e todos os outros vão complementar os nossos estudos, tá certo? E aí no AVA está disponível para você exatamente este módulo, ou apostila, como você queira chamar, mas eu prefiro chamar de módulo que fica mais coerente com aquilo que nós devemos entender, né, enquanto curso superior. Essa disciplina, como falamos, ela tem um papel muito importante, né? E vamos começar hoje na primeira aula, que é a introdução, para nós nos situarmos em relação ao que nós vamos ver durante todo o curso. Então, nós temos aqui, né, material de apoio para a disciplina de engenharia econômica, a parte 1, que é matemática financeira, e dessa primeira parte, nós temos a introdução, tá? Que é exatamente o que nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje. É um vídeo relativamente curto, vamos ver a introdução e um pouquinho em relação ao que diz respeito à introdução da matemática financeira. E depois nós vamos avançando aos poucos. Bom, vamos direto ao assunto. O que nós temos aqui, né? Nós falamos aqui, a disciplina Engenharia Econômica tem por diretriz consolidar as técnicas da matemática financeira e critérios da engenharia econômica que permitam elucidar os mecanismos para a apropriada alocação e otimização de recursos aplicados em projetos da engenharia econômica. Então, a primeira coisa aqui é importante ter sido esse parágrafo, porque já te dá logo a noção daquilo que nós vamos desenvolver nessa disciplina. A matemática financeira, ela traz todas as bases necessárias para a compreensão do que diz respeito ao que é necessário na utilização da engenharia econômica, que vai nos dar as condições para fazer a alocação e a otimização correta dos recursos que são aplicados em projetos. Sempre vamos lembrar que quando falamos de projetos, nós estamos falando de qualquer atividade onde nós vamos implementar algo. Se nós vamos implementar algo, nós passamos pela iniciativa do projeto. E a engenharia econômica, ela vai trazer as bases necessárias para a interpretação ou a análise correta dos dados que nós vamos apurar nas etapas dos projetos, das empresas, e a partir daí tomar as decisões corretas. Tá? Aí ele continua. A avaliação de um projeto de engenharia, de acordo com as contingências ligadas aos investimentos, envolve desde critérios puramente monetários, ou seja, quando nós simplesmente transformamos em valor monetário um determinado ativo, até critérios de mensuração mais complexa, como vantagens tecnológicas, vantagens administrativas, vantagens estratégicas ou ambientais. O que nós estamos falando aqui? Então, nós vamos transformar tudo que é ativo fixo em unidade monetária. Essa é uma das atribuições da engenharia econômica, e depois nós vamos, a partir desses dados, fazer mensuração mais complexas, onde nós vamos verificar quais são as vantagens competitivas ou as vantagens comparativas de cada projeto, seja na área tecnológica, ou qual a melhor tecnologia a implementar, ou administrativa, qual a melhor estruturação ou organização que se pode fazer dentro de uma empresa, qual aplicativo que é o melhor para ser utilizado, qual o sistema de gestão melhor a ser aplicado, as estratégias para serem adotadas ou relacionadas ao ambiente. E aí ele continua. A avaliação tecnológica trata principalmente dos processos técnicos de implantação
e operação do projeto. A avaliação administrativa prioriza os inúmeros problemas de gerência e de pessoal que surgem na implantação e na operação do projeto, enquanto que a avaliação ambiental enfoca os impactos que as ações para a implantação e a operação de projeto provocam ao meio ambiente. Então, aqui, você observa que quando nós vamos falar de projeto, qualquer projeto que nós implantamos, nós passamos por todas essas etapas aí. Nós temos o componente tecnológico, e aí nós vamos avaliar qual a tecnologia melhor a ser adequada. Nós temos os aspectos administrativos, de onde daí nós vamos pensar quanto de pessoa, quanto de tecnologia, quanto de recursos vamos utilizar, onde produzir, se vamos subcontratar ou não. E também em relação às diversas fases do projeto. E aí ele continua. A avaliação financeira consiste em determinar a probabilidade de o projeto vir a ser financeiramente viável, ou seja, de satisfazer seus compromissos financeiros, produzir uma remuneração razoável do capital investido e, se for o caso, contribuir com suas receitas para cobrir custos de investimentos futuros. Ou seja, a avaliação financeira ela vai muito além, porque ela vai dizer se o projeto é viável. Importante entendermos ali, quando nós falamos de estudo de viabilidade do projeto, financeiro nesse caso, nós estamos falando que a primeira coisa que nós precisamos de fazer corretos é fazer a coleta das informações corretas. Você ter os dados corretos, os dados de custos, os dados de investimentos, o capital de giro, você tem que ter todos eles, fazer a coleta deles de forma correta, para a partir daí fazer uma análise, a análise se é financeiramente viável. Satisfazer seus compromissos financeiros, porque ao final de todo mês você tem que fechar as contas, seja ele de pessoa física ou seja ele de pessoa jurídica, né? Você tem que fechar as contas. Ou seja, a relação despesas, custos e despesas, custos e receitas, eles têm que estar caminhando de uma forma equilibrada. Então, essa é uma das questões que a avaliação financeira vai trazer. E também a própria operação do projeto, né? A própria operação do projeto, o capital investido, onde a partir do investimento feito, é preciso saber em quanto tempo você vai precisar para você recuperar esse capital investido. Por quê? Se você implantou uma unidade, né? Você tem ali toda a estrutura do imóvel, dos investimentos feitos em recursos, tudo aquilo ali compõe um valor. Mas houve um investimento, né? Houve um investimento que você fez, e esse investimento ele precisa de ser recuperado. Para a partir do momento em que ele for recuperado, aí sim ele vai traduzir o seu negócio em um negócio rentável. Antes disso, ele vai estar simplesmente buscando a recuperação do capital investido. Contribuir com as suas receitas. Por quê? Aí nós vamos observar que várias etapas dos projetos, uns vão financiar ou cobrir os investimentos feitos, outros vão cobrir as despesas, outros têm por objetivo criar lucros para daí você aumentar o valor do seu capital. Tá? Por quê? Por que isso é importante? Porque em alguns momentos você pode estar trabalhando simplesmente do 0 a 0, onde receita total é igual a custo total. Quando você está nesse momento, você não está perdendo, mas também você não está ganhando absolutamente nada. E o objetivo aqui da avaliação financeira é exatamente ele fazer com que as receitas obtidas elas venham contribuir para cobrir custos de investimentos futuros. Porque sempre, né, sempre nós vamos ter no dia a dia custos, né, e esses custos eles terão que ser cobertos.
E nós temos que nós temos na avaliação financeira feita, na gestão financeira feita, ela tem que ser feita de forma que essas receitas cubram esses custos. É isso que ele está dizendo. Depois ele fala ainda, a análise financeira avalia benefícios e custos de um projeto, reduzindo-os a uma medida comum. Se os benefícios forem superiores aos custos, o projeto é aceitável. Se não, deve ser rejeitado. Quando ele está te falando aqui da avaliação custo-benefício, que é um dos indicadores que nós utilizamos para avaliar. Como que nós fazemos isso? Nós temos todos os custos que eles precisam de ser muito bem definidos, né, muito bem conhecidos, e tem a receita. O que é maior? Tem que dar maior do que um, porque ele vai sempre te trazer as entradas descontadas a uma TMA, que nós vamos ver lá na frente, que é TMA. TMA é a taxa mínima de atratividade. E essa taxa mínima de atratividade ela vai estar relacionada, no mínimo, aos juros, a taxa de juros. E a partir daí é que nós vamos descontando o valor dessas receitas e comparando ela com os custos, e a partir daí nós vamos avaliando, né, se ele está positivo ou não. Quanto melhor fizer essas avaliações, melhores serão os resultados. E aí ele continua. A avaliação, então, primeiro aqui nós falamos da avaliação financeira, onde ela está considerando o valor monetário, o valor da moeda, tá? Agora ele vai para a avaliação econômica. Ele diz o seguinte, a avaliação econômica, por sua vez, tem como finalidade básica medir custos e benefícios econômicos, né, de um projeto para determinar se os benefícios líquidos dele resultantes serão pelo menos iguais àqueles que poderiam ser obtidos de outras formas marginais de investimentos. O que ele está te falando aqui? Você tem R$1 milhão para você fazer o investimento no seu negócio, na sua empresa. Duas perguntas você tem que fazer. Se eu investir esse 1 milhão no meu negócio, por exemplo, a ampliação de uma unidade, a criação de um negócio, a criação de um produto. Se eu investir esse 1 milhão nesse negócio, qual o retorno que eu vou ter? Provável. Se eu pegar esse mesmo 1 milhão e aplicar num outro projeto, pode ser até num projeto de especulação, como ações, ou numa carteira, né, ou numa carteira do sistema financeiro, ou num outro projeto diferente, qual o retorno que eu vou ter? Quando eu faço essa análise, eu estou procurando responder se vale a pena eu fazer um investimento naquele projeto que eu idealizei. Por que isso é importante quando nós falamos de negócio? Sempre o objetivo é buscar um retorno maior o retorno maior em relação àquilo que você tem no momento. Então, sempre tem que se buscar alternativas para você analisar. Aí ele continua, em síntese, pode-se considerar a avaliação econômica de projetos como processo metodológico que permite aferir benefícios e custos decorrentes e permite a tomada de decisão e a escolha alternativa de maior ganho líquido, ou seja, qual é aquela que vai te dar o maior ganho líquido. E aí é bom nós irmos acostumando com alguns conceitos. Quando ele está te falando de ganho líquido, ele está te falando do ganho deduzido dos custos inerentes a ele. E esses custos estão relacionados a essa TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Por exemplo, se você tem uma taxa de juros de 1% ao mês, cada mês que você relaciona aquele valor que você tem, ele estará desvalorizado de 1%. O que significa que você tem que sempre buscar alternativas que te dê um retorno, no mínimo, igual a 1%. Por isso que quando nós fazemos escolhas de projeto, nós temos que buscar sempre aquele que dá o melhor retorno, que dá o maior retorno. Quando você escolhe uma carteira para você aplicar seu dinheiro, você está aplicando sempre naquela que te dá o maior retorno.
Tá? E aí tem aquela série de fatores que envolvem, né? Que não é só a taxa que paga, mas é o custo que tem, o tempo que fica preso, o que tem de IOF, né? Porque o IOF faz parte de todas as aplicações, de imposto de renda, enfim. Então, tudo isso aí ele precisa de ser analisado quando nós falamos da avaliação econômica, da avaliação financeira. Está falando do valor do dinheiro no tempo, puro e simples, e a avaliação econômica, ele está te falando do aumento do capital, seja ele físico ou seja ele monetário. E aí ele continua, sem se desconectar de fatores ambientais, tecnológicos e administrativos, e lançando mão de problemáticas que cotidianamente se defrontam as empresas privadas, entidades governamentais e pessoas para alocar recursos intrinsecamente limitados, que são eles capital, terra, tecnologia, recursos naturais. A disciplina de engenharia econômica, prioritariamente, procura capacitar os estudantes ao desenvolvimento de estudos para avaliação econômica e financeira de projetos de engenharia, através da abordagem de ferramental e técnicas da engenharia econômica que permitem escolher entre as aplicações concorrentes a melhor alternativa. Alguns pontos importantes aqui nesse parágrafo. Ele fala aqui, alocar recursos intrinsecamente limitados. E aí ele coloca aqui, capital, trabalho, terra, tecnologia, recursos naturais, etc. Quando nós estudamos em economia, a economia ela fala o seguinte, que ela existe, a ciência econômica existe exatamente porque os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas. Se há um contraditório entre as necessidades e a existência desses recursos, seja ele o capital, seja ele o trabalho, seja a terra, seja a tecnologia, ou seja recursos naturais, é preciso que haja gestão desses recursos para que a coisa aconteça sempre. Por exemplo, quando a gente vê o país, né, indo muito bem, com todo mundo trabalhando, todo mundo empregado, todas as empresas funcionando bem, nós falamos que o país, que a economia está no seu pleno emprego, ou seja, na plena utilização dos seus recursos. Quando existe desemprego, quando existe, por exemplo, 8%, 10% de pessoas desempregadas, significa o seguinte, o trabalho ele está subutilizado. Tem muita gente que não está conseguindo trabalhar. Por quê? As oportunidades de trabalho elas são inferiores à quantidade de pessoas que procuram o trabalho. Isso está relacionado ao quê? Ao capital. Significa que o capital, ou seja, são as empresas, né, que produzem as oportunidades de trabalho, elas hoje são inferiores à necessidade de atender a demanda por trabalho. Por que eu estou te falando isso? Eu estou dizendo o seguinte, que a engenharia econômica, ela te leva exatamente a esse raciocínio. Ele traz as bases do conhecimento para dizer o seguinte, olha, no projeto que você tem na sua empresa, do trabalho da empresa que você dirige, ela não tem recursos suficientes para atender todas as necessidades. Então, você precisa de alocar bem esses recursos, gerir bem esses recursos, para que você não tenha problema de falta de liquidez, ou seja, de ter receitas inferior aos custos. Então, o princípio básico que nós vemos na engenharia econômica, toda ela é esse aí, é você fazer a avaliação de projeto, e toda essa avaliação ela vai estar considerando a desvalorização do dinheiro no tempo, que é a chamada TMA, que nós vamos ver mais na frente. E aqui ele continua, né? Com o intuito de auxiliar no entendimento dos processos da engenharia econômica, desenvolveu-se este material, né? Esse material de apoio à disciplina de engenharia econômica, onde são fornecidos conceitos básicos da matemática financeira, as metodologias de depreciação de equipamentos, de amortização de dívidas, avaliação de investimentos e culminando com a análise de investimento sob a ótica de risco e incerteza. Os conteúdos teóricos apresentados neste material, ou seja, neste módulo que nós preparamos, são complementados com exemplos práticos que serão resolvidos em sala de aula, no nosso caso, tá? Como é virtual, como é no sistema EAD, vocês vão trabalhar em casa, porque aí eles estão fornecidos com gabaritos e tudo, para vocês irem fazendo. Tá?
trabalhando em casa, porque a gente não consegue fazer tudo. Objetivando facilitar os entendimentos dos conceitos mostrados, tá? Então, esse material é preparado para isso. Aqui já te dá a ideia, né? A ideia de como, do que a engenharia econômica traz em matéria de habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas. Vamos agora ao conceito de engenharia econômica e sua origem, né? Para a gente saber em que terreno que nós estamos trabalhando. Ele fala aí: a engenharia econômica representa o conjunto de conhecimentos necessários para a escolha de alternativas de investimentos, que nós falamos. Você vai escolher qual é o melhor investimento a partir da análise feita. Para avaliar o desempenho de uma ampla classe de investimentos, que podem ser medidos em termos monetários, utilizam-se técnicas de engenharia econômica fundamentadas na ciência chamada matemática financeira. Ou seja, a matemática financeira que vai fornecer as bases que nós precisamos. O resto é análise. E o resto aí nós podemos utilizar na prática. Na prática, você tem sempre algum sistema de gestão que resolve para você. O importante é você saber tomar decisão. O importante é você saber escolher os dados e aí você tomar as decisões. E aí ele continua: a engenharia econômica é, portanto, uma ferramenta de decisão, fundamentada em conceitos e técnicas da matemática financeira, que permite análise, comparação e avaliação financeira de projetos, sistemas, produtos, recursos, investimentos ou equipamentos, e que tem fundamental importância para todos que precisam decidir sobre propostas tecnicamente concretas. Seus fundamentos podem ser utilizados tanto para empresas privadas como empresas estatais. Ou seja, então, precisa de implementar um produto novo. A engenharia econômica te fornece todas as ferramentas para você analisar. Você precisa de analisar recursos, fazer determinados investimentos ou equipamentos. A engenharia econômica fornece toda essa base. E aí continua: a engenharia econômica também permite a avaliação de problemas mais complexos, que envolve situações de risco e incerteza, tá? Que é o final do nosso trabalho aí. Nesses casos, a engenharia econômica associa a matemática financeira a outras técnicas para análise de decisão, tais como a probabilidade, a simulação e outras ferramentas e outras ciências que aparecem, outras ferramentas que são incluídas a ela para tomada de decisão. Do ponto de vista pessoal, a engenharia econômica pode ser aplicada para qualquer aplicação monetária. Neste caso, que possa conduzir à obtenção de uma quantidade, também monetária, maior no futuro. Do ponto de vista empresarial, a engenharia econômica tem sua aplicabilidade, né, na avaliação de financiamentos, de novos investimentos, de substituição de equipamentos, etc., frente a variados cenários conjunturais. Então, ela te dá aqui a base para você tomar decisões pessoais, e também fornece todo o arcabouço necessário, técnico e ferramentas para ser aplicado na empresa, ou podendo ser ela privada ou pública. Imagine você, uma empresa pública, né? Quando ele tem um projeto enorme aí que você vê o tempo todo, porque tudo que diz respeito ao setor público é muito grandioso, né? É muito grandioso. Você observa, ou melhor, desculpa, imagine o estudo que é feito para chegar à conclusão daquele projeto ser liberado. O BNDES, né, em algum momento nós vamos ter a oportunidade, se nós buscarmos no BNDES toda a estrutura que ele tem, que ele exige dos projetos que as empresas apresentam para receber determinado financiamento, são todos eles com essas bases dessa engenharia econômica que nós vimos. Então, o BNDES, ele te exige todos aqueles dados, e ali você tem que mostrar para ele que o teu projeto é viável.
Você tem que mostrar para ele que o seu projeto é viável. E aí ele vai liberar ou não. E a mesma coisa quando acontece nesses grandes projetos. Imagine você uma plataforma, né, onde precisa de ser reformada. Você vai produzir uma plataforma, né? Você vai produzir vai construir uma unidade industrial, uma hidrelétrica. Imagine a avaliação que é feita, tá? O projeto econômico que entra, porque tem vários outros, né? Tem aqueles projetos de engenharia, tecnológico, financeiro, de marketing, todos eles. Né? Todos eles vão ter o seu peso, inclusive o da engenharia econômica. E aqui ele continua. Os estudos sobre a engenharia econômica têm suas origens dos Estados Unidos em 1887, quando Arthur Wellington publicou o seu livro The Economic Theory, lá de uma ferrovia. Né? Não vamos gastar nosso inglês. Texto que sintetizava a análise de viabilidade para ferrovias. Ou seja, ele desenvolveu um trabalho, desenvolveu um estudo onde ele fornecia todo o instrumental para análise de viabilidade de ferrovias, que foi num período onde os Estados Unidos estavam investindo pesado em ferrovias. A partir dali é que veio surgir a engenharia econômica. E aqui ele continua. O Wellington, que era engenheiro civil, ponderava que devia utilizar-se o método de análise de custo capitalizado para selecionar o traçado e as curvaturas das vias férreas. Por que está te falando aqui de custo capitalizado? O custo capitalizado, nele você embute a taxa de juros. Por quê? O que isso é importante? Vamos partir do princípio que nós estamos vivendo esse ano, digamos que a inflação fecha em 5% ao ano. Todo investimento que você faça, ele tem que ser capitalizado a partir desses 5%. Por quê? Os recursos que você vai colocar no projeto, ele vai estar descontado a essa taxa de 1%, essa taxa de 0,5% ao ano. Por isso que ele fala do custo capitalizado. Então, todo custo que você tem para você implantar no seu negócio, ele tem que estar descontado àquela taxa, aquele custo que está ali inerente ao uso do dinheiro. Por quê? Nós vamos ver ali mais para frente. O dinheiro, ele altera o seu valor no tempo. Uma das formas é a partir da inflação. E a outra é quando você pega esse mesmo dinheiro, investe e ele te dá um retorno maior. Você pega, por exemplo, R$1.000, investe e recebe 1.100, esse R$1.000 aumentou de R$100. Se você pega R$1.000 e paga 1.200, significa que você teve um custo de 200. E todo projeto que você faz, ele tem que ser descontado a essa taxa, porque é a única maneira de você encontrar naquela data zero, naquele momento, por exemplo, agora, o valor real daquele investimento que você fez, ou o valor real daquele capital que você tem. Por isso que ele fala. E então ele ali já percebeu que você não poderia, por exemplo, pegar 1 milhão, aplica 1 milhão, tá, beleza, vou ficar 1 ano com ele, né, com ele investido ali em ferrovia. No final do ano, o valor dele não é mais 1 milhão. Pode acontecer duas coisas. Ele pode estar menos de 1 milhão a partir da inflação, se o investimento não foi bem sucedido, ou ele poderá estar valendo 1.400.000 se, por exemplo, o investimento feito naquele ano de 1 milhão deu um rendimento de 4%, acho que 40%, né? 1.400.000, que deu um rendimento um acréscimo, né? Um lucro de 40% naquele ano. Por isso que ele tem que ser capitalizado. Por isso que ele está falando. E aqui ele continua. Na década de 20, aí o outro, que o Fish e o Coleman estabeleceram algumas metodologias de análise de investimento em estruturas de engenharia sob a perspectiva da matemática atuarial. O que é a matemática atuarial? Está relacionado com o seguro. Está relacionado com o seguro.
E a atuária é uma ciência, né? A atuária é uma ciência. O pessoal que trabalha na área de seguro conhece bem o que é essa ciência. Goldman, no livro intitulado, isso aqui mesmo, Engenharia Financeira, né? Financial Engineering, propôs um método analítico baseado em juros compostos para determinar valores comparativos. Quando nós estudamos a matemática financeira toda, nós temos um assunto, né, que vem depois de capitalização, de regime de capitalização simples e compostas, que é o descontos. Aí tem desconto nominal, desconto racional. É ali que você aplica esse custo do capital. É ali que você aplica o custo do capital. Então, essas ferramentas elas foram incluídas da engenharia financeira a partir da década de 20. Aí continua. Os limites da clássica engenharia econômica foram traçados em 1930 por Eugene Grant, do livro também Princípios de Engenharia Econômica. Aí você vê que já trouxe a base, né? Onde são estabelecidos os tradicionais critérios de comparação e de avaliação de investimentos. E o que nós estudamos aqui na engenharia econômica dessa disciplina, estuda-se em qualquer universidade. Por exemplo, Harvard é uma das principais universidades de negócios do mundo. Cambridge e outras. O que nós estudamos aqui, você vai estudar lá. Se você pegar qualquer livro de engenharia econômica em inglês, espanhol, nós vamos estudar a mesma coisa que eles estudam lá. Tá? Onde são estabelecidos tradicionais critérios de comparação e de avaliação de investimento. Né? De todos esses livros eles trazem aqui. Antes da Segunda Guerra Mundial, os bancos e bolsas de valores dos países eram as únicas instituições que utilizavam termos como juros, capitalização, amortização. A partir dos anos 50, com o rápido crescimento industrial, termos financeiros e bancários passaram a ser incorporados no âmbito industrial e particularmente na área produtiva das empresas. Ou seja, a partir da década de 50, aí exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo houve um boom no crescimento industrial, né? A partir dali, a gestão financeira dos projetos industriais passaram a utilizar das tecnologias que eram muito baseadas no sistema financeiro, nos bancos. E aí continua, os novos industriais se deparavam com a necessidade da aplicação de técnicas de análise econômica em suas empresas, criando um ambiente de tomadas de decisão voltado para a escolha da melhor alternativa. A engenharia econômica sempre te vai levar a isso. Escolher a melhor alternativa. À medida que o processo industrial se tornava mais complexo, as técnicas se adaptaram e se tornaram mais específicas para junto. A engenharia econômica ou a análise econômica da engenharia foi também se evoluindo. Pesquisas modernas, refletindo a preocupação mundial pela conservação dos recursos e da aplicação eficaz de dinheiro público, ampliaram as fronteiras da engenharia econômica, incorporando aos métodos de avaliação tradicionais novos critérios para avaliação de risco, da sensibilidade, de fatores intangíveis, etc. Né? E aí foi ampliando. Ao longo de 120 anos, a engenharia econômica foi sendo aprimorada e aplicada em inúmeras outras áreas, da engenharia. Contudo, esta terminologia foi conservada pelo fato de grande parte dos problemas de alocação dos recursos depende de informações técnicas, em geral, de decisões que são tomadas por engenheiros ou administradores, que agem com base nas recomendações dos engenheiros. Então, o que ele está te trazendo aqui? Como o engenheiro, né, ele tem uma formação robusta, técnica, em todos os tipos de engenharia, né, todas as categorias de engenharia, ter um robusto técnico muito grande.
a engenharia, essa área de conhecimento acabou ficando realmente como engenharia econômica. Existem às vezes, situações, casos, né, ou cursos, etc., que chama engenharia econômica e administração financeira, porque as duas se encaixam. Mas ela está muito aplicada, muito voltada para o engenheiro que utiliza das ferramentas, né? Que utiliza das ferramentas de, de 19.2, que utiliza das ferramentas de. Eu estou olhando o tempo para ver se nós vamos continuar nesta gravação ou noutra. Tem quanto tempo? Tem 40 minutos. Bom, então, eu acho que eu estava falando, né, sobre a questão da engenharia, né, como ela tem uma formação mais robusta, ela acabou ficando como engenharia econômica, mas é utilizada por administradores, por economistas também, eles trabalham-se bem esta essa área de conhecimento, tá bom? Bom, então é isso aí. Então, a partir daí, que nós entendemos bem o que é engenharia econômica, que nós entendemos as necessidades, as aplicações, então, a partir daí, podemos já iniciar o primeiro assunto, né, da parte 1, especificamente, que é a matemática financeira mesmo, né, onde aí nós já vamos começar a trabalhar a matéria em si de matemática financeira, tá bom? Então, vamos ver como esse vídeo é introdutório, vamos ver a parte da introdução aqui da matemática financeira, como ela é. É importante nós entendermos duas coisas. Essa disciplina da formação do engenheiro, eu falei isso no vídeo, no primeiro vídeo, né, que é o vídeo de boas-vindas. Essa disciplina, ela traz bastante participação nos concursos para engenheiro. É só vocês pegarem todas as provas de engenheiro que tem por aí, que vocês vão observar, né, que eles pedem, tem muitas questões que eles pedem relacionadas à engenharia econômica. Então, por isso, nós devemos aproveitar bem. Mas, para isso, nós precisamos de começar com a matemática financeira. Talvez muitos de vocês já tenham conhecimento aprofundado de matemática financeira, ótimo. Se não tiver, nós vamos começar do básico e depois vamos avançando, ok? Então, vamos ver aqui. Primeiro, né, a matemática financeira, conceitos e seus objetivos. Ele fala aqui, a matemática financeira é o ramo da matemática que estuda o comportamento do dinheiro no tempo e tem por objetivo o manuseio, a transformação e a comparação de fluxo de caixa. O que nós estamos vendo aqui? A matemática, o principal objetivo dele é o estudo do dinheiro no tempo, é o comportamento do dinheiro no tempo. E a partir daí, tudo que nós fazemos no dia a dia, nós temos um fluxo de caixa para ser trabalhado. A tua vida pessoal, você recebe o teu pagamento, por exemplo, dia 7, tá? E tem todo um fluxo que você faz durante os 30 dias para você ir utilizando, aplicando, comprando, pagando desses seus recursos. O ideal é, no final, sobrar para você aplicar para o mês seguinte ou utilizar no mês seguinte. O fluxo de caixa, ele sempre vai mostrar isso. Entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Essa é a primeira lógica que nós temos que ter em mente. Porque quando nós formos fazer a avaliação do projeto, nós vamos partir e vamos utilizar exatamente desse parâmetro. E ele continua. A matemática financeira dá subsídio, o dá aqui é do verbo, dá subsídio para o estudo das diversas formas de evolução do valor do dinheiro no tempo, bem como as formas de análise e comparação de alternativas para aplicação, obtenção e... Espera um pouquinho aí, deixa eu ver um negócio aqui.
Então, que caiu aqui o material. Então, a matemática financeira dá subsídio para o estudo das diversas formas de evolução do valor do dinheiro no tempo, bem como as formas de análise e comparação de alternativas para aplicação ou obtenção de recursos. Ou seja, alternativas para você aplicar, qual a melhor aplicação? Nesta carteira ou naquela, neste banco ou naquele banco? Se é uma empresa, neste projeto ou naquele projeto, qual que vai te dar, qual que vai dar o maior retorno? Tá? E aqui ele continua. Os principais objetivos da matemática financeira são transformação e manuseio de fluxo de caixas, com aplicação de taxas de juros a cada período. Por isso que lá em cima ele falou do custo capitalizado. Por isso que eu falei lá em cima de um assunto dentro da matemática financeira que é desconto. Porque o fluxo de caixa ele vai sendo descontado a taxa de juros ou a inflação durante o período que você está analisando. Se você compra hoje um pacote para viajar no final do ano e você está comprando 8 meses antes, o valor que você vai pagar, nele vai estar embutido o custo de você antecipar a compra. Quando você antecipa a compra, nele vai estar embutido um juros que é exatamente o custo do dinheiro no tempo e o retorno que a operadora, no caso, quer quando ele te vende no tempo. Tá? E aqui nós estamos falando exatamente do fluxo de caixa. E ele continua, a obtenção da taxa interna de juros que está implícita em um fluxo de caixa. Aqui ele está falando de um outro assunto que nós vamos ver lá na frente, quando ele fala taxa interna de juros. Nós também chamamos de taxa interna de retorno. O que ele está te falando? Essa taxa interna de retorno é aquela taxa que vai zerar o capital. A taxa interna de retorno é aquela que vai colocar receita e custo igual num determinado momento. Essa taxa zera o teu capital ou o teu investimento. E a partir dela, ou você vai ter lucro ou você vai ter prejuízo. Por que isso é importante? A taxa interna de juros que ele fala. Quando você faz um investimento, o negócio, você monta um negócio, eu te falei, você montou um negócio com um investimento de 1 milhão. E você começa a operação dele em 1 ano, por exemplo. Você implantou em 1 ano e começou a operação. Nesse período de 1 ano que você está em operação, não está entrando nada. Né? Só tá saindo. Essa parte do capital ela vai ser sempre negativa. O fluxo de caixa vai ser sempre negativo. Quando você inicia a sua operação, a partir dali, o teu objetivo será recuperar esse capital investido e recuperar esse teu investimento. Essa é a taxa interna que ele está te falando. Quando você recuperar, essa taxa interna ela vai zerar receita e custo. E a partir daí você começa o seu lucro. Aí a pergunta é, quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Porque nesse período você vai precisar de ter o capital de giro para você se manter. Né? E ele tem que estar dentro do investimento. Tá? Então, por hora é só isso. Essa taxa interna é exatamente a taxa que está interna ao capital, ao investimento que você está fazendo. Ela está correndo junto com o seu negócio e ela vai te dizer se você vai ser bem sucedido ou não vai ser bem sucedido. Porque ela vai ser comparada a partir do momento que você iniciar a operação, vender ou produzir, ela vai ser comparada a ATMA, né? que é essa taxa do retorno do capital investido que você espera, que é a mínima que você espera,
e ali ela vai ser comparada com ela e vai te dizer em quanto tempo você vai recuperar aquele capital se tudo continuar daquele jeito. Mas para isso o projeto tem que ser feito de forma bastante correta. E C, ele fala análise e a comparação de diversas alternativas de fluxo de caixa. Por que ele está te falando de diversas alternativas? Porque às vezes você tem uma opção, você tem lá 1 milhão para você investir e você tem várias opções para você investir, várias alternativas para você investir aquele valor. E aí você vai analisar vários fluxos de caixas de cada um desses projetos para você analisar. Por exemplo, tem projeto que ele tem vida útil de 10 anos, outro projeto tem vida útil de 5, outro tem de 3, outro tem de 7. E cada um vai te dar um retorno diferente quando você está analisando. E aí, qual que você vai fazer? Essa análise e a comparação de diversas alternativas, ela vai te possibilitar você tomar essa decisão. Aí ela continua aqui. A matemática financeira será diretamente ligada ao valor do dinheiro no tempo, que, por sua vez, está interligado à existência de juros, como eu falei, as peculiaridades e considerados à parte os aspectos políticos e subjetivos, para que os valores de uma avaliação de investimentos que ocorrem em tempos diferentes possam ser corretamente operados, há necessidade de que sejam definidos ou conhecidos os fluxos de caixas onde são alocados os valores resultantes desses investimentos. É o que eu acabei de falar. Se você tem vários projetos, você tem várias possibilidades de você investir aquele 1 milhão que você tem. Então, você tem que ter um projeto para cada uma delas, ter em mente uma taxa de juros, que é a chamada TMA, que é a taxa de juros que vai desvalorizar o dinheiro no tempo, e a partir daí você analisa cada projeto para você ver qual que é mais viável. Aí você pergunta, tá, mas e se eu errar na análise do meu projeto? Dançou. Se eu errar das informações, e se me passaram informações incorretas, se eu não conseguir, perceber determinadas situações que aconteceram ou que possam acontecer, projeto é isso. Projetos são estudos detalhados, aí o engenheiro é muito bom nisso, porque o engenheiro ele é detalhista, né? Ele vai buscar nos seus mínimos detalhes de cada projeto, porque aí você vai saber se ele vai ser viável ou não. Por exemplo, você resolve fazer uma construção de um hotel ou de uma pousada, e você idealiza uma coisa fantástica, né? Mirabolante. Mas só que você não trabalha bem o projeto da construção. E aí começam a surgir problemas no projeto de construção. E ele vai empurrando cada vez mais para frente o término. O teu tempo que você projetou seria 1 ano para você colocar ele pronto e colocar em operação, e ele demora mais 8 meses. Né? Setor público acontece muito isso, mas setor público pode, setor privado, se fizer isso, ele quebra. Né? Aí ele coloca 8 meses depois, além daquilo que foi projetado. A tendência é esse projeto ir para o ralo. Né? A tendência é você perder tudo que você investiu. Né? Então, isso aí é muito comum. Então, o que eu estou te falando nisso? O maior erro nosso quando algum projeto não dá, quando algum negócio não dá certo, não é porque o negócio não dá certo, é porque nós não fizemos a análise correta para tomar a decisão a partir de uma viabilidade bastante assertiva. Porque se nós percebermos que não é viável, desiste. Não vou entrar, não vou fazer esse projeto. Então, quando eu entro, é porque eu tenho certeza que vai dar certo. E a minha certeza não é 100%. Porque durante todo o período que nós vamos estar construindo aquele projeto, muita coisa pode acontecer. Só que essas muitas coisas que podem acontecer, elas precisam de ser estimadas. Tá? Eu tenho que ter elas razoavelmente definidas, razoavelmente esclarecidas, para que eu não me surpreenda pelo meio do caminho.
Setor privado não pode errar. Setor público, a maioria dos projetos de público que nós vemos aí, ele começa e não termina. E fica aquela lenga-lenga toda a vida. Mas tudo bem, porque eles trabalham com orçamento, orçamento, orçamento e orçamento. Orçamento é uma intenção orçamento é uma intenção de se aplicar aquilo ali. Você tem intenção de aplicar 1 milhão. Mas se for 2 milhões, está tudo bem. Aí eu faço um aditivo e vou embora. Setor privado não é assim. Setor privado, se ele precisar fazer o aditivo, ele quebra. E aí, nós falamos tanto de fluxo de caixa, então vamos apontar ele aqui. Ele fala fluxo de caixa de uma empresa, de um financiamento, de um investimento, etc., é um conjunto de entradas e saídas de caixa, dinheiro, ao longo do tempo. E aqui tem um exemplo, né? Um exemplo de um fluxo de caixa. É muito comum, quando você vai estudar, né? E aqui mesmo nós fazemos muito isso, por uma questão até de compreensão, você ter uma entrada e depois, a partir de um determinado período, você ou melhor, você tem uma saída, que é o investimento que você faz, e depois de um determinado tempo, você constrói, entra em operação e começa só a receita. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática não é assim que funciona. Você tem 1 milhão, por exemplo, para você investir. Tá? Você tem 1 milhão para investir no seu negócio. Você não investe 1 milhão de uma vez. Você investe, nos primeiros 4 meses, 300 mil, por exemplo. Aí depois você investe mais tanto. E às vezes você começa a investir e já começa a entrar em operação de forma precária, mas já começa a entrar em operação para ter entrada. Então você vê o quê? Ele investiu e começou já a ter entrada. Uma entrada maior aqui no primeiro ano, por exemplo. No segundo já foi menor. No terceiro, ele fez outro investimento, ou seja, deu mais um passo à frente, o que não significa que não tenha entrada aqui. O que não significa que ele não operou, não produziu, não vendeu. Significa que a diferença entre a receita que ele teve ou a produção que ele teve foi menor do que o valor que ele investiu. Então, vamos supor que nesse período aqui ele tenha investido 400 mil. 400 mil. E a entrada que ele teve foi foi 400 mil, 400 mais 200, 600. Ele teve uma entrada de 200 mil, né? Ele teve uma entrada de 200 mil e fez um investimento de 400. Não, tem que ser 400, tem que subir aqui. Tá ruim para fazer conta aqui, hein? Eu tenho que fazer uma conta onde eu dou uma diferença, onde vai dar esse valor aqui de 400. Por exemplo, para dar esse 400 negativo aqui, eu preciso de ter 800, por exemplo. Né? Então, eu tive uma entrada de 800, mas tive uma saída de 400. Aí eu vou ficar com ele aqui negativo, vou ter negativo, 400 não significa que eu investi 400 e tive uma entrada de 800 ou de 100, seja lá o que for. Né? O importante aqui é você fazer essa análise. Ou seja, você tinha 1 milhão, investiu 300 aqui, e investiu 400 aqui. Então, significa que você já investiu 700. Né? Teve alguma entrada aqui que amorteceu de alguma forma. Depois, do quarto ano, você não teve nenhum investimento, você só vendeu e produziu, mas voltou a investir no ano 5, o restante que faltava. E aí chegou, por exemplo, a 1 milhão. E a partir daí, ele já não teve mais investimento. Ele só estava aqui com a entrada, né? Que é 6 mil aqui, que é no ano 6, e aqui no ano N, que pode ser no ano 10. Por exemplo, aí nesse caso aqui, vamos considerar que ele teve 5 anos para investir 1 milhão, mas ele começou a operar num determinado momento. E depois, aí ele foi partir só para a operação. O que não significa que ele não tenha investimento aqui depois, mas só que aí o investimento é tão pequeno que vai manter sempre saldo positivo, né? Vai ser entrada menos saída, que vai manter o saldo. E aí vem o fluxo de caixa. Tá? E uma outra questão importante também, quando nós falamos de caixa, do fluxo de caixa, é a vida útil do projeto. O que significa isso? Todo projeto tem um início, um meio e um fim. Né?
Todo projeto tem um início, meio e fim. Você vai fazer um projeto da implantação de uma unidade industrial. Em 5 anos, você implanta ela. Implantou a unidade. Até ali, até você implantar e colocar toda ela funcionando, é o período onde você está fazendo o seu investimento. Depois, você tem o período de recuperação desse capital investido. Digamos que em 10 anos ele recuperou tudo que foi investido. A partir daqui, ele deixa de ser um projeto, aquela unidade deixa de ser um projeto e passa a fazer parte do ativo da empresa. Então, enquanto você não recupera o seu capital, ele ainda está naquela fase de projeto. Porém, ele não pode ultrapassar aquele tempo do projeto que você entende que é o suficiente para você implantar e recuperar o capital investido. Porque senão você pode correr risco de, ao invés de você alavancar receita, você alavancar custo. E aí o teu negócio pode quebrar. Pode quebrar. Por quê? Você faz um estudo de viabilidade, onde você vai implantar uma padaria, por exemplo, e em 2 anos você recupera o seu capital investido, o teu investimento. E você não recupera desses 2 anos. Passa para 3, para 4. Daqui a pouco você está começando a sugar e tirar recurso do próprio investimento que você fez. E aí, de repente, você vai olhar que você investiu 200 mil, por exemplo, e você não tem mais 200 mil no seu negócio. Você tem 80 mil, você tem 100 mil. E aí você fala, caramba, tomei prejuízo. E aí você sai de lá com um buraco no teu saldo. Tá? Então, quando nós estamos falando de projeto, você tem que analisar para ver qual vai ser o tempo para você recuperar o seu capital investido. No primeiro momento, nesse momento, é só isso que nos interessa enquanto análise. Tá? Depois, mais para frente, nós vamos vendo isso. Depois ele fala aqui no 1.2, ele fala moeda estável e inflação. Se você tem aí menos de 40 anos, né? Se você tem menos de 40 anos, você não sabe o que é inflação. Porque de 94 para cá, com o Plano Real, basicamente a inflação deixou de existir no país. Né? Teve um ano aí que ela chegou a 10%, não me lembro o ano certo, não sei se foi com o Temer ou se foi com a Dilma, no governo da Dilma. Ela chegou a 10% ao ano, que é um valor altíssimo. Porque o que se espera como inflação para se considerar sob controle é até 5%. Até 5% você considera que a inflação está sob controle, mas 5% ela pode ser alta também, porque ela vai influenciar em vários preços acima dos 5%. Porque você vai observar, por exemplo, que o alimento ele sobe 10% e a inflação foi 5%. Aí você olha e fala, caramba, mas como que eles me viram e dizem que a inflação do ano foi 5%, se hoje eu estou comprando muito menos do que eu comprava antes? É porque existe a inflação de itens. Tem itens que sobem mais do que o outro. Então, por isso que ela tem que ser baixa, o mais baixo possível, para que o setor produtivo funcione bem e o valor e o dinheiro não perca tanto valor. Então, quem tem menos de 40 anos não sabe o que é inflação, porque há mais de 20 anos, mais ou menos, 94 por aí, a inflação ela foi praticamente debelada, né? E aí a gente hoje não vê inflação alta. E quando ela ameaça subir um pouquinho, fica todo mundo desesperado, porque a inflação corrói qualquer país, corrói qualquer salário, corrói qualquer investimento. Então, quando o fluxo de caixa, né, quando você está trabalhando com o fluxo de caixa, com uma inflação baixa, é muito fácil, porque é fácil você investir quando não tem inflação. Quando a inflação era alta, você tinha que procurar um indexador para o seu projeto. Dólar, já foram vários indicadores aí. Agora me fugiu mesmo, né? Ali no período da inflação, no período de inflação, tinha indicadores onde existiam 2 moedas. A moeda que circulava e uma outra moeda que era utilizada para contratos. Fugiu mesmo. Digamos que você possa usar o dólar como referência, né? Quando existe inflação, você tem que ter sempre um NPS,
CNPN. Fugiu mesmo, não vou insistir, não. Então, essa é a questão. Quando o país, né, está com a inflação controlada, ou seja, a moeda está estável, todo o projeto é fácil e você consegue organizar a sua vida. Quando isso não acontece, aí a coisa começa a complicar, tá? Quando tem inflação. Bom, muito bem. A partir daqui, você observa o seguinte, que já começa a trabalhar com capital, juro, né? Capital, juro, e começa com o cálculo. Então, nós vamos ficar nesse vídeo até aqui, até esse item 1.2, onde ele fala, quando ele dá todo esse conceito que nós precisamos de ter, todo esse conhecimento que nós precisamos de ter, para nós lidarmos de uma forma mais tranquila com essa questão da engenharia econômica e onde ela vai nos ajudar, ok? E que eu falo engenharia econômica porque o curso é de engenharia de produção, mas pode ter alunos, né, de outros cursos puxando essa disciplina, porque engenharia econômica e administração financeira, ela tem tudo a ver. A administração, por exemplo, tem a administração financeira 1 e 2, que são os quesitos da engenharia econômica. Então, pode ter, né, estudantes de outras áreas puxando, e se isso tiver, não se sintam não menosprezados, tá? Porque como o curso básico aqui é a engenharia de produção, aí a gente vai estar sempre puxando a sardinha para o lado da engenharia, tá bom? Então, nesse vídeo era isso que nós queríamos apresentar, e aí é importante você ter bem claro, né, esses conceitos, né, porque isso vai facilitar muito quando nós começarmos a utilizar as ferramentas para fazer análise, fazer interpretações, tá bom? Então, nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Até lá!